No meio do nada, no deserto escaldante do Novo México, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Era uma noite quente de verão em 1947. O céu estava limpo como um cristal, pipocando de estrelas. A pacata cidadezinha de Roswell, um lugar onde nada nunca acontecia, estava mergulhada em seu sono tranquilo. Ninguém poderia imaginar que, em breve, este pequeno canto esquecido se tornaria o epicentro de um dos maiores mistérios do século XX. Um mistério que faria a gente questionar tudo e mudaria para sempre a forma como vemos o universo e o nosso lugar nele. Tudo começou com um estrondo distante, como um trovão fora de hora, seguido por um clarão que rasgou o céu noturno. Moradores locais, com olhos arregalados, observavam enquanto algo caía do céu como uma pedra em queda livre, desaparecendo no horizonte. Seria um meteoro? Um avião em chamas, como um pássaro ferido caindo do céu? Ou algo completamente diferente, algo que desafiava a lógica e a razão? A notícia do incidente se espalhou como fogo em mato seco. O mistério de Roswell estava apenas começando, e o mundo estava prestes a ser abalado. Naquela manhã, enquanto o sol espreguiçava no horizonte, um fazendeiro local chamado Mac Brazel, um homem de poucas palavras e muita fibra, se preparava para mais um dia de trabalho duro. Mal sabia ele que estava prestes a tropeçar em algo que viraria sua vida de cabeça para baixo. Espalhados pelo terreno, como confetes macabros, estavam destroços como o Brazel nunca tinha visto antes. Não eram os destroços comuns de um acidente aéreo, não eram pedaços de metal retorcido e fumaça. Eram materiais estranhos, quase mágicos, como se não pertencessem a este mundo. Leves como o algodão doce, mas incrivelmente resistentes, desafiando a lógica. Brilhantes e reflexivos, como se fossem feitos de um metal que o homem ainda não tinha descoberto. Intrigado, com mais perguntas do que respostas, Brazel coletou alguns dos destroços e, com a cautela de quem carrega um segredo, os levou de volta para sua casa. A notícia da descoberta de Brazel se espalhou como rastilho de pólvora. Logo, o xerife local, George Wilcox, um homem de lei em uma cidadezinha onde a maior emoção era a quermesse anual, estava a caminho do rancho para investigar. Assim como Brazel, Wilcox ficou perplexo com a natureza dos destroços. Ele nunca tinha visto nada parecido, nem nos seus sonhos mais loucos. Wilcox, sentindo o peso da situação, como se carregasse o mundo nas costas, contatou a base aérea do exército em Roswell. Os militares, com ouvidos em todos os cantos, cientes dos rumores que corriam soltos, agiram com a velocidade de um raio. Uma equipe de oficiais, liderada pelo Major Jesse Marcel, um homem acostumado a lidar com segredos e situações extremas, foi enviada para o rancho de Brazel. Enquanto a equipe do Major Marcel, com a precisão de um relojoeiro, examinava os destroços, um comunicado oficial foi emitido à imprensa, ansiosa por respostas. O exército, com a frieza de um comunicado militar, afirmou que os destroços encontrados no rancho de Brazel eram apenas os restos de um simples balão meteorológico, um objeto comum, usado para monitorar os caprichos do clima. Nada para ver aqui, sigam em frente. O público, ainda que cético, respirou aliviado, buscando conforto na explicação lógica. Afinal, era mais fácil acreditar em um balão meteorológico do que em algo que desafiava a nossa compreensão do mundo. Mas, para aqueles que viram os destroços com seus próprios olhos, a explicação oficial era como água no deserto. Não matava a sede de respostas. Os materiais eram diferentes demais, avançados demais, como se pertencessem a um futuro distante. E o silêncio do governo, como um fantasma que assombrava a verdade sobre certos detalhes do incidente, apenas serviu para alimentar as suspeitas e fazer a pulga atrás da orelha crescer. As sementes da dúvida foram plantadas, e a verdade, como uma planta teimosa, lutava para vir à tona.
Nos bastidores, longe dos olhos curiosos, o exército estava conduzindo uma investigação secreta, um quebra-cabeça sendo montado em segredo. A explicação oficial do governo, como um castelo de cartas, foi recebida com ceticismo por muitos. As características incomuns dos materiais, que pareciam sussurrar segredos de outro mundo, e a falta de transparência na investigação, como uma cortina que escondia a verdade, alimentaram especulações e fizeram a imaginação correr solta. Sussurros de encobrimento governamental, como um vento que soprava segredos, e teorias sobre a verdadeira natureza do incidente começaram a circular, como um carrossel de possibilidades. E se o objeto que caiu no deserto, como uma mensagem de outro mundo, fosse uma nave espacial de origem extraterrestre? Livros, filmes, programas de TV, Roswell se tornou sinônimo de mistério e especulação sobre a vida extraterrestre, um ímã para aqueles que buscavam respostas no cosmos. A cidade se viu no centro de um debate global sobre a existência de vida além da Terra, como se o universo estivesse nos convidando para uma conversa. O incidente de Roswell tornou-se um catalisador para um movimento crescente de pessoas que acreditavam ter visto OVNIs, como se o véu entre os mundos tivesse se levantado. O mistério de Roswell havia se tornado um enigma global, um quebra-cabeça que desafiaria gerações. À medida que os anos se passavam, como páginas de um livro sendo viradas, um número crescente de testemunhas começou a se apresentar, como se a verdade não pudesse mais ser contida. Moradores de Roswell, pessoas comuns com histórias extraordinárias, afirmavam ter testemunhado eventos que desafiavam a lógica e a razão em julho de 1947. Suas histórias, como peças de um quebra-cabeça, compartilhavam a crença de que o que caiu no deserto não era deste mundo, era algo que transcendia a nossa compreensão. Havia relatos de luzes estranhas dançando no céu noturno, como vagalumes cósmicos, e objetos metálicos voando em velocidades impossíveis, desafiando as leis da física. Alguns descreveram corpos pequenos e frágeis, com cabeças grandes e olhos amendoados, como se fossem visitantes de um sonho. Outros falavam de seres altos e imponentes, com pele cinza e olhar penetrante, como se fossem guardiões de segredos ancestrais. Algumas dessas testemunhas eram figuras proeminentes na comunidade, pessoas respeitadas com histórias fantásticas para contar. Outras eram pessoas comuns, como você e eu, pegas em algo que não conseguiam explicar, como se tivessem sido tocadas pelo destino. As histórias dessas testemunhas, como um coro sussurrando a verdade, ajudaram a manter vivo o mistério de Roswell. Elas forneceram um vislumbre tentador, como uma fresta em uma porta fechada, do que poderia ter acontecido naquela noite no deserto do Novo México. O governo americano, com a teimosia de um burro empacado, manteve-se firme em sua versão dos eventos. Os destroços encontrados em Roswell eram de um simples balão meteorológico, nada para ver aqui. Relatórios oficiais, como paredes de concreto, foram divulgados e especialistas foram convocados, como soldados defendendo um forte, para corroborar a versão oficial. Mas para muitos, os esforços do governo soaram vazios, como um eco em um poço sem fundo, como se estivessem tentando encobrir algo maior. Um segredo que não podia vir à tona. A falta de transparência, como um muro que separava a verdade da especulação, e as frequentes contradições nas declarações oficiais, como rachaduras em uma fachada cuidadosamente construída, apenas aprofundaram o mistério e aumentaram a desconfiança. Documentos-chave desapareceram, como fantasmas na noite, testemunhas foram silenciadas, suas vozes abafadas pelo medo, e informações foram ocultadas, como se a verdade estivesse sendo mantida em cativeiro. O governo parecia estar jogando um jogo de fumaça e espelhos, um jogo perigoso onde a verdade era a maior vítima. Para muitos, o silêncio do governo era uma admissão tácita de culpa,
como se estivessem escondendo algo grande, algo que poderia mudar tudo. A busca pela verdade sobre Roswell se tornou um jogo de gato e rato, um jogo sem fim, com pesquisadores tentando desvendar os segredos que o governo parecia determinado a proteger, como um dragão guardando seu